Manhã de sábado, 8 horas, eu com esta cara de sono, mas feliz aqui por produzir um vídeo para vocês. E esse vídeo, gente, eu quero tratar sobre algumas festividades religiosas. Claro, não sendo eu um religioso. Eu quero falar aqui sobre o Natal, sobre o Ramadã, sobre Hanukkah. Três festas distintas, né, de três religiões distintas e divergentes, mas são três festas que estão interligadas. O Natal, como nós sabemos, já é uma festa comemorada pelo cristianismo já há muito tempo, né? Desde sua formação, o Natal é comemorado. Mas existe também o Hanukkah e o Ramadã. O Hanukkah, ele também é uma festa bem semelhante ao Natal, certo? E também, igualmente ao Natal, é comemorado há muito tempo. E temos aí o Ramadã para os muçulmanos, que um pouco diferente entre Natal e Hanukkah. O Ramadã, ele tem uma diferença de meses, às vezes, para a sua comemoração. A raiz de todas essas festividades é uma só, certo? Por mais que o cristianismo, o judaísmo e o islamismo comemorem essas três festas distintas, mas que têm uma mesma raiz, por mais que eles comemoram agora com novas roupagens, enfim, com outras configurações, mas a raiz dela, se nós nos aprofundarmos nos estudos, nós vamos entender que esta comemoração, que era uma comemoração apenas, ela nos leva diretamente tanto ao Egito, tanto a Mitzraim, quando Horus tinha lá a sua comemoração, o ídolo Horus, o ídolo do Egito, e também na antiga Babilônia, quando esta a homenagem a Horus, ela passa agora dentro da Babilônia, ela passa a ser comemorada em homenagem a Tamuz, um outro ídolo, agora só que não do Egito, mas de Babilônia. Então, assim, já adiantando para quem comemora essas datas, seja Natal, seja Hanukkah, seja Ramadã, quem comemora, continue comemorando, certo? Eu não estou aqui para fazer você deixar de comemorar estas festividades. Não é o meu papel aqui. O meu papel é apenas passar as informações reais. E eu tenho visto aí canais, tanto de canais judaicos quanto cristãos, alguns também de muçulmanos, querendo justificar suas festividades, tentando desvincular essas festividades do paganismo. A realidade é a seguinte: toda religião ela é pagã. Não existe religião sem paganismo. Não existe. Então, essa história de dizer que a minha religião não é pagã e a sua isso é balela, né? Eu volto a falar, não tenho religião. Mas eu vejo as pessoas criticando umas às outras, tentando se sobressair sobre suas religiões, aliás, sobre as religiões dos outros, mas a realidade é essa: toda religião é pagã. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que ninguém vai morar no céu ou no inferno porque comemora essas festas, certo? Agora, nós precisamos ser coerentes, nós precisamos ser justos, tá? E encararmos a realidade. É, Existe dentro do judaísmo uma corrente muito forte, que insiste em dizer que quem não comemora Hanukkah é, está fazendo uma afronta com o Eterno, enfim, que é idólatra, mas é o contrário, é justamente o oposto. Então, quem comemora Hanukkah é que de fato está fazendo uma afronta com o Eterno. Mas eu volto a falar, você que comemora Hanukkah não vai para o inferno por conta disso, tá? E o que se tem sobre Hanukkah é o seguinte: nós sabemos, né, da tradição judaica, que foi lá aquele milagre lá com Judas Macabeus lá que purificou lá o templo, né, o suposto templo, e o azeite que era para durar alguns dias, durou lá, né, muito mais do que o esperado. É, e é curioso pelo seguinte: o judaísmo é uma religião que nasceu em pleno cativeiro babilônico. As primeiras sinagogas elas foram criadas dentro da Babilônia. Não tem registro de sinagogas criadas em Canaã, em Jerusalém, em Jerusalém, na terra de Israel, melhor dizendo. Nós não temos registro de primeiras sinagogas ali. As primeiras sinagogas elas foram criadas de fato dentro da Babilônia. Aí tudo bem, vocês vão falar assim: ah, não, mas é porque eles foram levados cativos? Não, quem foi levado cativo foi o povo hebreu. Dentro de Babilônia existe lá sim uma conspiração para que o povo hebreu ele monte uma religião. O povo hebreu não tem religião, é isso que vocês têm que entender, não tem religião.
Mas existe ali uma conspiração, parte de Erudá, da tribo de Judá, né, cria uma religião em acordo com líderes babilônicos. Essa religião ela se distancia demais da Torá. E e Hanukká, assim como Natal e Ramadã, elas também são conhecidas como festas das luzes, as festas das luzes, porque elas estão ligadas primeiramente aos movimentos dos astros no céu, né, das estrelas. Ela é uma festa em honra ao sol. Então, existe uma história muito séria por trás da formatação, da criação do judaísmo, que muita gente não para perceber. Tá, eu volto a falar, ninguém vai para o inferno porque é judeu, ninguém vai para o inferno porque é cristão ou porque é muçulmano. Esses mecanismos, essas massas de manobras que eles criaram, isso aí complica porque não existe, o próprio Eterno ele não condena ninguém ao inferno de fogo, mas também não promete, que essas pessoas vão viver num paraíso celestial, num Olam Rabá, eh, mundo vindouro tudo bem, mas, não existe isso. Então, o pagamento é aqui, em vida, para o bem ou para o mal. Nós vivemos o nosso céu, o nosso inferno aqui e agora. Então, gente, eu estou tentando, ser o mais breve possível, tem muitos detalhes, certo? Mas o vídeo vai ficar muito comprido, muito extenso, e eu não quero isso. Então, o judaísmo ele foi formatado dentro de Babilônia com interesses políticos e religiosos, é claro, né, de domínio, de massa de manobra. A visão judaica é que se você não comemorar Hanukkah, e principalmente você sendo judeu, é que você está condenado, né, porque seria a festa máxima lá, mas eles não têm essa ênfase com as festividades, as demais festividades que de fato são da Torá. Né. E aí até nesse ponto é até bom, porque a gente sabe perfeitamente, quem estuda a Torá sabe que não se comemora as festividades da Torá fora de uma realidade dentro de Canaã, dentro de Israel. Eu não posso sair comemorando Pêssar, por exemplo, em qualquer lugar, eu não posso comemorar Sukkot em qualquer lugar, eu não posso principalmente eu não posso nem mesmo celebrar Shabat, observar Shabat em qualquer lugar, certo? Aí o deserto, não, o deserto foi um local de transição. Eh, e mesmo assim, vocês vão ver que mesmo lendo as questões do Shabat no deserto, a gente sabe muito bem que temos que separar muitas questões umas das outras. Então não é pegar tudo, a ferro e fogo e levarmos aí, fazermos um cavalo de batalha, certo? Então o que eu quero dizer é o seguinte, não continue comemorando o Natal, continue comemorando o Hanukkah, continue comemorando o Ramadã, não é problema meu, e isso aí vocês não vão perder nada com isso, certo? Não, se vão ganhar eu não sei. Agora nós precisamos ser francos, porque a gente sabe que a cada ano, porque nós sabemos que a cada ano o número de suicídios eles aumentam. E eles tendem a aumentar principalmente em locais onde a religião predomina. E, gente, o Natal é o domingo dos domingos, certo? É o dia do sol. A gente sabe que o domingo é um dia propício para a depressão, o Natal é uma festividade propícia para a depressão, assim como é Hanukkah e Ramadã também. Nós sabemos disso perfeitamente, sejamos francos. Mas continue aí, entendeu? Não estou condenando ninguém por isso, longe de mim, não posso, nem quero condenar ninguém por isto. Agora precisamos ser limpos, precisamos jogar limpo uns com os outros, certo? Seja você religioso ou não. Seja você ateu, seja você, enfim, eu não sou ateu, não sou religioso também. Tenho minhas crenças no Criador, baseadas em estudos, baseadas em exames críticos né, e bem apurados, mas eu não tenho, eu já passei pelo judaísmo, eu nasci no cristianismo, certo? Também estudei muito sobre o islamismo, mas hoje eu tenho esse lado independente de religião, porque eu não preciso de uma religião para dizer o que é certo e o que é errado, para saber realmente aí a existência do Criador. A religião ela te coloca num domínio onde você nada mais é do que massa de manobra. Então, gente, concluindo essa questão das festividades pagãs, elas possuem uma mesma raiz, que é a idolatria aos astros do céu, ao sol, às estrelas. Não é à toa que Natal e Hanukkah, Ramadã são conhecidos como festa das luzes, festas das luzes. E o judaísmo ele tomou um rumo totalmente diferente, né, daquilo que foi proposto para os hebreus, né. Já começou errado quando criam uma religião.
eles tomam um rumo diferente, né, eles inventam aquela questão toda. A gente já sabe que pela Torá é proibido termos um templo construído de pedras. O hebreu é proibido isso, ele fazer isso. A dinâmica do mexicano, do tabernáculo, ele tem que circular pelas cidades de Israel, de Canaã, constantemente, ele não ficaria estacionado. A ideia de Davi como rei dos hebreus também é outra furada. Por quê? Porque Davi ele era moabita. Então as pessoas vão falar, Davi ele queria construir o templo, não pôde porque estava com as mãos sujas de sangue. Gente, os levitas, eles sujaram as mãos de sangue quando eles desceram a espada em seus próprios irmãos, no que diz respeito à questão do bezerro de ouro. Não é? Quando o povo hebreu se contaminou com a idolatria no bezerro de ouro, foi justamente os levitas que desceram a espada, sujaram as mãos de sangue. E foram eles que tiveram a incumbência, a responsabilidade de quê? De levantar o mexicano, de levar o mexicano, de ministrar no mexicano. Foram eles que tiveram essa responsabilidade do tabernáculo. Então dizer que Davi não pôde construir o templo porque estava com as mãos sujas de sangue é mentira, é furada. Mas outra furada é dizer que existe um templo de pedras quando a própria Torá proíbe isso para os hebreus, certo? Então são várias implicações. Davi não pode ser rei dos hebreus porque era moabita. Davi não poderia ter construído um templo, ou seu filho Salomão ter construído um templo, simplesmente porque é proibido um templo de pedras para os hebreus. A dinâmica do mexicano, do tabernáculo, é de circular e não de estacionar perpetuamente em uma cidade. Seja em Jerusalém, seja em qualquer lugar, seja em Tel Aviv, ele não estacionaria. O mexicano ficaria sempre se movimentando dentro de Canaã, dentro de Israel. E quando você vai para o judaísmo, a religião formatada dentro de Babilônia, você vê que eles fogem totalmente realmente da Torá. Eles vão para Halahá, vão para Talmud, vão para esse tipo de coisas que pegam carona na Torá, pegam. Então toda religião pega carona na Torá. O cristianismo pega carona na Torá com relação a Abraão. O judaísmo pega carona na Torá e o islamismo também pega carona na Torá. Todos eles querem pegar carona na Torá, porque é o livro base que vai dar aí um certo alicerce aí para essas três religiões. Mas eles não podem se intitular donos da Torá ou que estão agindo de acordo com a Torá, porque não estão, nunca estiveram. Então o judaísmo ele cria seu próprio calendário, diferente do calendário hebraico, diferente do calendário que o Eterno determinou, inclusive dando nomes nos seus meses do ano a ídolos da Babilônia, né, como Tamuz. Então, Hanukkah é justamente essa idolatria ao sol, né, a Tamuz. Natal é a mesma coisa, essa idolatria ao sol, a Horus, a Tamuz, ao Cordeiro de Zeus, que na opinião deles tira o pecado do mundo. E Ramadã a mesma coisa, né? A única diferença de Ramadã é que ele diferencia bastante de datas, mas é a mesma raiz, é a mesma festividade. Então, para concluir, você não está pecando quando você comemora Hanukkah, quando você comemora Natal, quando você comemora Ramadã, a menos que você seja um hebreu. Se você é um hebreu, você está pecando. Agora, se você não é um hebreu, você não está pecando. Então, nós, hebreus, temos que deixar com que os religiosos cumpram as suas festividades. O que nós não podemos permitir é que esses religiosos usem a desculpa de que isto é uma festa para o Eterno, para o Criador, porque não é, nunca foi. É uma festa, sim, que diz respeito à idolatria ao sol, às estrelas, às festas das luzes, não é assim? Então esta é a realidade. Outro dia eu estava vendo um vídeo onde uma historiadora judia, ela estava criticando os cristãos pelo Natal. Então, eu já critiquei muitas pessoas pelas festividades que elas comemoravam quando eu era religioso. Hoje eu não tenho mais religião, então não tenho por que criticar. O meu papel aqui nesse vídeo não é criticar você que comemora Natal, não é criticar você que comemora Hanukkah e nem Ramadão. O meu papel aqui é justamente pedir para que vocês que comemoram essas festividades pagãs, parem de dizer que elas têm base na Torá, porque elas não têm base na Torá. Não têm, não possuem, elas não se sustentam de acordo com a Torá, certo? Então não são apenas as festividades que não têm base na Torá. É a crença em Davi como rei dos hebreus, porque ele não se sustenta como rei. Davi, um cara praticamente pedófilo, colocou lá uma menina lá para se deitar lá num período de doença dele. Colocou uma menina, uma virgem. Então, um pedófilo. Davi, um cara que cometeu traição por diversas vezes,
adultério. Não tô Essa é a realidade, gente. E outra, Davi era moabita, então Davi não pode, a Torá proíbe o moabita. A Torá proíbe a construção de um Beit HaMikdash, de um templo, né, esse templo idealizado aí como templo de Salomão. Isso é proibido pela Torá. Então, o meu papel aqui não é ser contra você comemorar Natal, Hanukkah, Ramadã, não sou contra. Comemore à vontade. O meu papel aqui é justamente pedir para que você pare de usar desculpas esfarrapadas, dizendo que Davi foi consagrado pela Torá, pelo Eterno, enfim, tem base na Torá, porque não tem. Festividade de Natal, de Hanukkah, de Ramadã, não tem base na Torá. Templo de pedra não tem base na Torá, certo? É só isso. Apenas isso que eu quero. Então, vocês comemorem, vocês se conflitem entre si aí em relação a essas festividades, quem é que está certo, quem é que está errado. Na minha opinião, aí todo mundo que está comemorando essas festas estão certos. Só estão errados em dizer que isso tem base na Torá, porque não tem base na Torá nenhuma. Muito pelo contrário. Aí sim a Torá vai dizer que essas festas, de fato, são abomináveis aos olhos do Eterno. Então, persuasão do judeu em relação a quem não comemora Hanukkah é de que são idólatras. Não, é bem o contrário. O judeu que comemora Hanukkah, ele sim é idólatra. Ele é idólatra. O judeu ele é idólatra em vários sentidos. Na veneração de seus sábios, de seus rebes, mas não quero tratar desse assunto. Esse assunto aqui é em relação às festividades pagãs, certo? Eu trabalho com fatos, onde o argumento ele é consistente, né? E não trabalho com suposições. Eu não trabalho com suposições. Então, o argumento e, e o fato é o seguinte: Natal, Hanukkah e Ramadã são festas de raiz idólatra e pagã. Por si só, por ser religiosas, já são pagãs, certo? Então pesquise, certo? Não adianta a gente fazer um cavalo de batalha apenas pela paixão, né? Não é pela paixão que a gente vence, é pelo raciocínio. Não é pela paixão que a gente vence, é pelo raciocínio. Então é pelo raciocínio, não é pela consciência. Então se você tem consciência de que você está fazendo uma festa para a sua divindade, perfeito, só não misture, só não vá dizer que esta festa ela tem base na Torá, porque ela não tem base na Torá. As tuas crenças em Davi, crenças em Beit HaMikdash, né, o templo de Salomão, não estão baseadas na Torá, elas estão baseadas na religião e não na Torá, certo? Shalom a todos.